Bom, basicamente já temos uma ideia. Eu vou mostrar só mais um pouquinho do vídeo. Só mais uma coisinha que o marido diz. O cunhado dele ficou doente. E ele está no hospital, teve uma cirurgia, está com uma cicatriz. E ele está falando... Vou só 2 minutinhos de vídeo. O cunhado desse homem estava no hospital, ele adoeceu, e aí ele voltou para casa, e ela, agora a mulher dele, está cuidando, a paciente está cuidando do cunhado pelos últimos 11 meses. Ela cuida dele, cuida muito bem dele. Ela nunca questiona por que ela tem que cuidar dele, por que ela está trabalhando para ele, por que ele está aqui em casa há tanto tempo. Ela não tem ciúmes, não tem nenhum tipo de inimizade por ninguém, na verdade. ઓકે કોઈ દિવસ કોઈના પ્રત્યે નહીં કોઈ દેરાણી પ્રત્યે જેઠાણી પ્રત્યે કોઈ નહીં ફેમિલીમાં બધા સાથે સારું જામે બધા સાથે તમારા સાસરિયા પક્ષના જે તમારા પક્ષના જે બધા છે એ લોકો સાથે બધા સાથે તમારા જેમ કે ભાઈ છે કોઈ તમારે ભાઈ હા તો એ નણંદો સાથે બી એકદમ સારું બધા ઘરે આવે જાય રેગ્યુલરલી આવે તો એને બધું ખવડાવવાનું પીવડાવવાનું એનું ધ્યાન રાખવાનું. Ela cuida de todo mundo na família quando eles chegam em casa. Ele está repetindo o que eu já falei para vocês. એકદમ કેર કરવાની એકદમ ફૂલ એટલે કંટાળો જ ના આવે કરી છૂટવાની કોઈ દિવસ કામ કરવાનો કંટાળો નહીં હા કોઈ દિવસ કામ કરવાનો કોઈ દિવસ કંટાળો નહીં કે આ મહેમાન આવ્યા તો No laziness for work when the guests are there. Não tem nenhuma preguiça de trabalhar para receber os convidados. કોઈનું દુઃખ ન સાંભળી શકો અને કોઈનું દુઃખી She cannot hear about other people's suffering. Ela não gosta de ouvir sobre o sofrimento de outras pessoas, ela não gosta de ver outras pessoas sofrendo. આપણે સાંભળીએ કે કોઈનું એવું જોઈએ તો બી કોઈ હોસ્પિટલમાં બીમાર હોય તો જોઈ શકો કે નહીં I cannot go to Eu hospitals não and see people consigo frequentar, ir para hospitais e ver as pessoas doentes. sick. I cannot see those IVs Eu não and the consigo blood ver esse transfusions. pessoal com soro, com transfusão de sangue. Eu não consigo ver esse tipo de coisa. એ જ રીતે કોઈનું સાંભળો કે આ બીમાર છે હોસ્પિટલમાં છે અને આમ કર્યું અને ચીરફાડ કરી અને આમ કાપાકૂપી કરી તો એ બી સાંભળી લઉં પણ થોડોક લાગે કે આવી રીતે કેમ થયું હશે અંદર એકદમ મનમાં She cannot hear about somebody Ela não talking about gosta the de surgery, ouvir pessoas how falando sobre doctors are cirurgia, getting como up and all those things she cortaram cannot hear fulano, abriram, operaram. Ela não gosta de ouvir essas coisas. about. That brother-in-law, O cunhado, ele teve ele tá com uma cicatriz no abdômen. Along with my brother-in-law's wife, E she told a me to esposa help dele pediu him para eu dress up ajudar a little. a cobrir o ferimento. Ela falou, não, isso eu não consigo ver, eu não consigo ajudar nesse ponto. Staplers were Ela viu there, os the wound pontos, was open. o ferimento aberto no abdômen. હા હા આટલા મોટા ટાંકા છે તો એ જેવું ડ્રેસિંગ કરવાનું હોય કે જોવાનું હોય કે આપણે સાંભળીએ કે આટલા ટાંકા લીધા તો બહુ તકલીફ થાય ના તકલીફ હમણાં 2 દિવસ પહેલા જ મેં ડ્રેસિંગ દીદી કરતા હતા તેમનું જ જોયું તો અમે કહેવાય પહેલી વાર He said, first time I saw A primeira vez que eu vi my o ferimento, brother-in-law's wife a dressing up the mulher. wound. Não, a primeira vez que eu vi a mulher do meu cunhado trocando curativo, eu falei, não, eu não consigo ver. Não consigo ver. Só mais um pontinho que eu queria mostrar pra vocês, ok? Que ela não tolera isso. Okay, so now you have the whole picture. Bom, agora temos o quadro total, né? Yes. Temos todo o quadro So na what is cabeça. it? What is- Bom, as I said, the como eu qualities falei, of quais this são as patient. qualidades dessa paciente? What should be the approach? Qual deve ser a nossa the case? abordagem ao caso? First of all, Em primeiro what lugar, should be the approach qual to the deve case? ser a abordagem ao caso?
Qual deve ser a abordagem? Vamos esquecer os sintomas agora, ok? Estou perguntando da abordagem. Eu mostrei alguns casos de epilepsia já antes, né, em outros seminários. Eu já falei qual deve ser a abordagem nesses casos. Na verdade, o Crispin me chamou a atenção para isso. Como que nós devemos abordar casos de convulsão, de epilepsia. Alguém? Alguém quer oferecer algum comentário? Especificamente para esse caso. Tá. Qual deve ser a abordagem para casos de epilepsias e convulsões? Alguém? Alguém? Todo mundo? Alguém? Você tem que tomar os sintomas da convulsão também em consideração. Você tem que tomar os sintomas da convulsão em consideração. Os sintomas característicos, não os comuns, não os sintomas comuns, mas os sintomas característicos da convulsão também tem que ser tomados em consideração. E o Crispin me falou que ele leu em Kent que está escrito que você tem que tomar os sintomas da convulsão para a prescrição. Tá? Eu acho que está nos escritos, no Lesser Writings, né, do trabalho de Kent. Então, os sintomas característicos da convulsão têm que ser tomados em consideração. Então, agora vamos falar sobre isso. Qual deve ser a nossa abordagem nesse caso? Então, todos os casos de confusão e epilepsia, então nós temos que tomar esse sintoma. Então, agora vamos concentrar nesse caso. O que realmente chama a sua atenção? Qual é o ponto mais importante? Ela pode ser de que reino? Eu vejo assim, I see that, avaliando pelo reino, essa paciente é hipersensível, eu acho que ela é do reino vegetal. Sim, com certeza. Muito sensível. É por isso que ela tem que ser do reino vegetal. Na convulsão, usando a abordagem do Kent, nós temos o biopatográfico da convulsão, que foi preocupações com parentes. Pode-se usar isso, né? Yes, okay. So you want to use that preoccupation with relatives? Eu acho que tem que usar essa preocupação, que a partir do sobrinho dela, ela teve convulsão, você tem que usar isso como sintoma até biopatográfico, não só da história dela, mas também da convulsão. Ela é um remédio vegetal muito sensível, que tem esses sintomas. A convulsão tem outros sintomas, por exemplo, sempre de manhã. Pode usar essa modalidade. Okay. Yes. E se ela perder sono, ela também tem convulsão. Pode ser transtorno por perda de sono. Yes. Eu paro por aqui, eu já imagino um medicamento. I'm already thinking about a remedy. Yes, which one? Qual? Now you can tell me the remedy. Qual? Pode me falar o remédio. Now which you are? Yeah, okay. You told me the symptoms. Now which is the remedy? Sintomas e agora? O remédio? Cóculos índicos. Cocculus. Yes, very good. Cóculos índicos. Very good. Nice. What else? But yes, Que mais? right. The approach is right. This is how you have to take the symptoms of the convulsion. Você tem que tomar os sintomas da convulsão e os sintomas característicos tem que ser alguma planta do reino vegetal. A característica da convulsão, ela é apenas uma Just an irritation, characteristic of the convulsion, an irritation, not as a cerebral. Então, é uma convulsão, miasma psórico, e a característica dela é psicose, psicose. There's no pathology. Soren psychose. A convulsão dela, ela tem um grito antes, né? So what is it, the rubric? Então, qual a rubrica? Qual a rubrica? Convulsão, Convulsion, grito, screaming, precedido por grito. Yeah, so what's the rubric is? Qual a rubrica? There's no screaming. We have Yell. shrieking. Shrieking. We don't have screaming. Não é We grito, have é shrieking shrieking. before convulsion. That's the only sign.
que é o único sinal. Então, os parentes já sabem que quando eles ouvem, então, né, o shriek, ela já vai ter confusão. A rigidez. And the rigidity. Rigidity, stiffness and convulsion. Yes, very good, excellent. What else? E que mais? Shriek seria o choro esganiçado? Da convulsão mesmo. I think that would be the... Something more characteristic about the convulsion. Sem aura. No aura. After convulsion. Losing consciousness. After convulsion. Perda de consciência depois da convulsão. Então, essas são as características da convulsão. O que mais? Que mais? Qual é a característica? Você tem que entender isso. A característica dessa convulsão, desse paciente, perdão. Nós temos a característica física da convulsão. Eu quero uma característica desse paciente. Tá. Sim. Okay, now it's working. Okay. So, então, qual é? Preocupa, né, cuida, em função de amor, sensível, histérico, mas a histeria, a reação, as emoções pode ser forte, mas o comportamento histérico não é visto em nenhum outro aspecto do paciente. Uma pessoa simples, não tem ciúme, não tem inveja, não tem malevolência, não tem um sentido de ego, muito cuidadosa, muito... Então, levando isso, a pessoa que cuida da família, é muito cuidadora, né, está preocupada com a família, fica preocupada se alguém está atrasado. Então, ela se preocupa também com membros da família mais ampla, né, todos que fazem parte da família. Qual grupo? Qual grupo que tem essa família estendida? Não é só a família imediata. Falado que dela ser uma planta, mas ela não poderia ser um elemento também? Couldn't she be an element too? Yes, pode ser, pode ser. Mas a sensibilidade é tão forte. No elemento há sensibilidade, mas é muito mais maior na planta. Então, a mesma, eu também levantei essa questão, sensibilidade alta, e inicialmente tomando isso em consideração, então o choro esganiçado, as convulsões e cuidado com a família ampliada, a família estendida. É do grupo Kali. Kali preocupa e fica com cuidados em função do amor. Então, eu prescrevi Calibrom. O primeiro remédio que eu prescrevi foi Calibrom, porque por conta desse cuidado extenso, né, com a família. Eu entendi isso como cuidado, preocupação com a família. Porque ela fala, preocupa. Então eu peguei isso como preocupação. Calibromatum, Calibrom. Então essas convulsões, rigidez, eu prescrevi Calibrom, não funcionou. Não funcionou. É claro que, aí, sendo emotiva, sensível, aí eu falei, bom, então ela tem que ser do reino vegetal. Então, muito emotiva, cuidadosa, simples, uma pessoa simples, muitos cuidados, lenta, ligação, apego à família, sem inveja, sem ciúme, eu prescrevi calcária. Não funcionou. Do reino vegetal, né? Eu continuei nesse mesmo raciocínio sensível. Aí eu prescrevi pulsatila. Não funcionou. Os remédios que eu prescrevi: Pulsatila, calcária carb, Calibrom, não funcionaram.
Aí eu sentei para pensar o que era. Então, agora eu quero que vocês me digam o que é. Então, esse comportamento de quando o sobrinho foi para os Estados Unidos, ela teve convulsões. Quando a filha da vizinha se casou, ela teve convulsões. Como eu falei, esses incidentes na Índia, casamentos são muito emotivos, muito cheio de emoção. As pessoas que viajam para o exterior também é um super evento, né? E aí, finalmente, como eu falei, o último incidente doença do cunhado que estava na casa, ela não consegue olhar a ferida dele, a lesão, não consegue ir ao hospital. Isso é chamado de coisas horríveis, histórias tristes, afetam-na profundamente. Histórias tristes, isso é que permeia o caso. Permeia o caso. Não há como negar isso. Qualquer incidente triste, qualquer evento que cause infelicidade, crueldade, alguma coisa ruim acontecendo, ela não consegue tolerar. Então, a viagem do sobrinho é muito triste. O casamento da filha da vizinha que iria, né, morar com outra família, ela não conseguiu tolerar isso. Então, a abordagem ao caso tem que ser as características da convulsão, né? Essa baba ou a espuma na boca, os espasmos, essas coisas a gente não vai levar em consideração, porque são sintomas comuns da convulsão. Nós temos que tomar os sintomas característicos e a qualidade que permeiam o caso. São as características mais fortes, mais acentuadas. Né? Então, o choro esganiçado, que é o shrieking antes da convulsão, né? E o desmaio depois da convulsão. Tá? O choro esganiçado antes de convulsão e perda de consciência depois da convulsão. Essas são as características específicas desse paciente. Então, histórias horríveis ou tristes afetam-na profundamente. Ela é muito sensível, ela tem que ser do reino vegetal e esse foi o remédio que ao qual nós chegamos depois dessa repertorização. Cicuta e vômica e cicuta. Bom, agora vamos pensar sobre esse caso. Vamos pensar sobre o caso de uma forma global. Nós já vimos a paciente. Qual era o aspecto da paciente, né? Vocês viram o vídeo? Como que ela estava conversando? Como ela estava se comportando no vídeo? Então, e esse comportamento de reações excessivas a esses incidentes que não são assim tão tristes, né, hoje em dia, e essa inocência, né, muito acentuada, não tem nenhuma expressão do ego. Não tem inveja, não tem ciúme. Aqui no meu repertório tem convulsões por emoções. E também tem cicuta. Caused by emotions, and you have cicuta. Yes. Excellent. Very good. Excelente, muito bom. Convulsions caused by emotions. Então, convulsões causadas por emoções, cicuta. Então, eu tomei esses dois como confirmação adicional, né, dessa senhora, doce, meiga, inocente, sem nenhuma manifestação de ego,
a qualidade quase infantil de reagir, né, a emoções, né? Se você assim, se preocupar com uma criança de 5, 10 anos, né, tudo bem, mas se preocupar com uma pessoa de 20 anos viajar, né, isso já não está normal. Então, eu tomei como ingênua e comportamento infantil. Então, é uma pessoa simplória, ingênua. É uma pessoa simplória, ingênua. Uma pessoa que não expressa o ego. A pessoa que não tem a expressão do ego. As pessoas ingênuas são as pessoas que você pode enganar. Rápida, assim, sem problema, facilmente você pode enganar. Né? Eu mostrei durante o seminário sobre o reino vegetal, eu mostrei um caso de uma senhora com hipotiroidismo. Também ela era da mesma forma, muito ingênua, muito inocente. Lembra o que ela costumava fazer? Ela trazia os livros grandes e guardar e colocava na sala para todo mundo ver, mas nunca lia. Ela falou, não, eu coloco esses livros na minha sala para as pessoas pensarem que eu leio. E as pessoas enganavam, conseguiam enganá-la. Né? Todo mundo enganava. Então, são pessoas que podem ser enganadas. E eu falei o comportamento dela bem infantil. Bem infantil. E é claro, ela tinha que estar no reino, ser classificada no reino vegetal. Belladonna, nos Vômica também. Nos Vômica. Por que não nos Vômica? Onde está a raiva? Onde está a cólera, a irritabilidade? Né? Onde está a cólera? Não tem raiva, não tem irritabilidade, não tem sensibilidade ao barulho, ao ruído. E Belladonna não tem picos de... Não tem picos de emoção ou de comportamento. Não tem alterações de comportamento súbitas. Então, de repente, a pessoa está muito bem, de repente, ela está muito mal. Não tem aquele latejamento. Então, eu cheguei ao remédio Cicuta. E aí ela melhorou completamente com Cicuta e está hoje muito bem. Então vamos entender o que Cicuta é. Eu já mostrei isso para vocês, né? A base desse remédio, o sentimento central, né? Todas as plantas têm um sentimento central. Um sentimento central das plantas, especialmente da cicuta, é o comportamento infantil. É o comportamento extremamente infantil leva à ingenuidade, à inocência. As pessoas simples, simplórias, que você pode enganar com facilidade. Pessoas inocentes, ingênuas, que você pode enganar com facilidade. Essa inocência também leva a um comportamento infantil. Esse comportamento infantil e essa inocência ele também pode ter uma arrogância. Então, a cicuta, junto com a inocência, ele pode também ter essa característica de arrogância. Seria arrogância infantil.
Então, eles podem ter essa característica, né, que vai se apresentar de uma forma como arrogância infantil, né? E esse comportamento infantil e essa arrogância faz com que essa pessoa seja apresente vamos dizer, um componente de desdém para com a sociedade, com o sexo oposto. Ela abomina a sociedade, a mentalidade boba da sociedade. Esse comportamento infantil também leva a uma hipersensibilidade, que é um extremo de emoções, e aqui nós temos o extremo de emoções, que é aquela característica que eu falei, que coisas horríveis, histórias tristes afetam-na profundamente. Histórias horríveis, histórias tristes, afetam-na profundamente. Hipersensibilidade, olha a rubrica. Ajusta-se completamente a essa paciente. Então, coisas horríveis, histórias tristes, afetam-na profundamente, profundamente. Efeito extremo. Tanto que causa a convulsão. Esse efeito nessa senhora é tão severo que causa convulsões. Então, causa convulsões porque ela tem essa tendência para convulsões. Se ela tivesse tendência para diabetes, ela teria se tornado uma diabética. Então, assim, a gente vai deixar a convulsão um pouquinho de lado, mas qualquer que seja a predisposição que ela tenha, né, o histórico dela indicava que a mãe sofria de epilepsia, então ela já tinha uma predisposição. Então, agora vamos ver. Cicuta virosa. Esses são os sintomas de cicuta virosa. Eles não gostam de certas pessoas. Então, aversão a visão de certas pessoas, aversão à sociedade, e abomina a sociedade, o caráter de idiotice da sociedade, ou da facilidade com que a sociedade é enganada. O que isso quer dizer? Ou seja, ela abomina, então, essa característica da sociedade, que seria... Alguém pode me explicar, né? Assim, dizer de foolishness seria a tolice da sociedade. Então, ela abomina isso. Ela se afasta disso. Isso significa que essas pessoas não concordam com certas normas da sociedade. Elas odeiam certas normas sociais. Por exemplo, em algumas culturas, não aqui, mas na Índia também, a moça se casa, aí ela vai morar com a família do marido. Nunca é do outro jeito. Nunca o marido vem morar com a família da mulher. É sempre a mulher que sai da sua família e vai morar na casa do marido. E ela também troca de nome e passa a assinar também o nome do marido. Então, esse tipo de pessoa, por exemplo, cicuta, vai falar, pra quê? Para que eu vou mudar meu nome e passar a assinar o nome do meu marido? Então, é justamente abominar essas tolices da sociedade. Essas coisas que, vamos dizer, estão erradas no mundo. Por que eu vou tolerar esse tipo de, por exemplo, comportamento de certos políticos, né? Então, essa insensatez,
né? Então, eles não aceitam certas regras da sociedade, não aceitam. O desdém do cicuta realmente é tão intenso que pode chegar ao ódio por toda a humanidade. Então, essa é um quadro da cicuta. O que nós vimos no nosso paciente foi o quadro sórico de cicuta. Então, nós vimos os miasmas diferentes, né? Então, desdém pela humanidade e desdém pelo sexo oposto. Mulheres que odeiam homens e homens também que odeiam mulheres. Dancing desire for and the dancing is very, very grotesque. Dança, desejo para e a dança, os movimentos da dança são grotescos. Um exemplo clássico de... Qual é o exemplo clássico de dança grotesca? Qual seria esse exemplo clássico? Quem faz esse tipo de movimento de dança grotesco? O mais famoso do mundo inteiro, gente. Michael Jackson, né? Olha só aquele moonwalk dele. Onde é que ele põe a mão? Né? Na virilha. Eu nem consigo imitar. Michael Jackson. A dança, os movimentos de dança do Michael Jackson era grotesco, aga e cicuta. Realmente, esses movimentos vulgares, né, espasmódicos. Brazil too? Okay, it's all over the world. No mundo inteiro tem exemplos. Okay. So they have this desire for dancing. Tem um desejo de dança, mas os movimentos de dança são grotescos. O exemplo clássico é o Michael Jackson, né? Exemplo de movimentos grotescos, vulgares. Egoísmo, uma superavaliação, valorização do eu. Então, isso é psicósico e sifilítico, e o dela foi Sora, ou seja, um quadro completamente diferente. Então, esse é um quadro atípico de cicuta. Ingênua, que pode ser arrogante e desdenhoso de um lado e, por outro lado, muito simplório, infantil, inocente. Pessoas que podem ser enganadas facilmente moldadas por outras pessoas. A pessoa cicuta, as pessoas cedem facilmente. Você faz com que elas pensem segundo o seu raciocínio. Você pode convencê-las. Aqui no quadro sifilítico, podemos ver ódio em geral e por toda a humanidade. Então, desdém e ódio. Eu tive uma paciente que não se casou. Ela tinha 45 anos. E quando eu fiz para ela essa pergunta, por que a senhora não se casou? A reação imediata dela foi: onde é que está escrito que mulheres e homens têm que casar? Me avisa, me mostra, onde que está escrito? Quem falou isso? E se alguém falou isso, eu não acredito, não estou nem aí. Eu não vou me casar.
Odeio homens. Todos os homens são... Estrelinha, estrelinha, estrelinha. Todos os homens são uns cachorros sem vergonha. Esse é o quadro da Cicuta. Tem um ódio, desdém por homens. Ela quase pulou em mim, porque eu era homem, né? Estava atendendo uma consultório. Tipo assim, como você ousa fazer essa pergunta, né? E daí? É da sua conta se eu casei ou não casei? Bom, como nós vimos na nossa paciente, coisas horríveis, histórias tristes a afetam profundamente. Ela não consegue nem sequer ver coisas tristes na televisão. Não consegue assistir, como calcária, cicuta. Até o Aurumur, eles não conseguem ver, assistir histórias tristes, horríveis, afetam eles profundamente. Eles não conseguem nem ouvir falar dessas histórias. Pessoas que não conseguem ver crueldade na televisão, por exemplo. Ou pessoas que não conseguem ver crueldade na vida real. Essas pessoas não conseguem visitar pacientes em hospitais, por exemplo. Eles não conseguem ver os filhos recebendo injeção, tirando sangue. Muitas vezes, você dá uma injeção no filho e você vê que o parente que desmaiou, né? E não o paciente. Eu vi um filme. Qual era o nome do filme? Com o Hugh Grant, o filme do Hugh Grant. Ele estava numa sala de parto e ele está lá com a mulher dele tentando em trabalho de parto. Na hora que o bebê sai, na hora que o bebê nasce, eles vão mostrar o bebê para o Hugh Grant e o Hugh Grant está lá desmaiado no chão na sala de parto. Eu esqueci que filme que é esse. Um filme do Hugh Grant. Então, eles também podem ficar inconscientes quando ouvem alguma história triste. Eles são facilmente afetados por histórias tristes, começam a chorar quando eles veem alguma coisa triste na televisão, por exemplo. Fantasia, exaltação de. Eles têm muita imaginação. Uma imaginação com uma qualidade muito infantil. Então eles gostam também de brincar. Eles têm essa qualidade infantil, eles gostam de brincar. Brincar, desejo de com brinquedos de criança. Ou seja, mulheres mais velhas, homens mais velhos, homens adultos, mulheres adultas que ainda gostam de brincar com brinquedos para crianças pequenas. Se você tiver um paciente assim, você pode pensar em cicuta. Eles gostam de brincar com brinquedos macios ou com os lobos das orelhas. Então, a parte do tempo, se você tiver uma criança pequena que quer dormir pegando na orelha da mãe, no lobo da mãe, tudo bem, mas se você vir um adulto assim, um adulto que gosta de dormir agarrado com ursinho de pelúcia, o quarto cheio de bichinhos de pelúcia, brinquedos macios, ou eles gostam de dormir ou involuntariamente pegam, agarram o lobo da orelha, involuntariamente, eles vão para o lobo da orelha, ou seja, a parte macia da orelha. Vocês podem considerar cicuta. Comportamento infantil. Durante o sono, eles pulam da cama. Eles pulam da cama para sair da cama. São alegres, pulam da cama de novo. Até a arrogância de um cicuta é uma arrogância infantil. Uma arrogância infantil. Uma arrogância bastante infantil. E, como eu falei, a tristeza com histórias tristes. Histórias tristes e horríveis. O grito esganiçado, o choro esganiçado, o shrieking, especialmente antes e durante convulsões.
Eles têm convulsões violentas também, convulsões com epistotonas. Você sabe o que é isso? É como um barco, né? Um barco. Há um arco. A cabeça e os pés tocam o chão, mas o corpo, o tronco levanta, ou seja, forma-se um arco durante a convulsão, uma torção, uma convulsão muito violenta com esse arco. Com torção muscular. E todas as convulsões com inconsciência, convulsões a partir das emoções. Convulsões a partir das emoções. Por isso parece uma convulsão histérica, por causa das emoções. As emoções. Por que eles têm convulsão das emoções? É um remédio histérico também. E as gaiatices, brincadeirinhas, palhaçadas, antics plays, eles fazem isso, especialmente quando é em adulto, porque uma criança fazendo essas gaiatices é compreensível, mas um adulto fazendo esse tipo de gaiatice, eles têm também eles censuram bastante, reprovam e críticos, bastante críticos. Comportamento tolo. Eles são infantis e têm um comportamento tolo, especialmente durante a menstruação. Eles fazem muitos gestos enquanto falam ou comportando como se tivesse medo. Ou eles fazem gestos, movimentos ridículos, tolos. Gestos como, ou que parece que eles estão com medo, ou gestos tolos, ridículos. Ódio e vingança para pessoas em relação a pessoas que os ofenderam. Eles sentem ódio e vingança contra as pessoas que os ofenderam. Memória, fraqueza, perda pelo que fizeram, pelo que vão fazer. Ou fraqueza de memória após convulsões. Essa fraqueza de memória, em relação ao que eles vão fazer ou fizeram, também existe em qual grupo? Essa fraqueza de memória, perda de memória. Que grupo tem essa característica? Fraqueza de memória para coisas em relação a coisas que eles fizeram ou coisas que eles estão para fazer, que eles estão a caminho de fazer. Carbonos, todos os carbonos têm isso. Carbonimales, carboide, grafite, calcária. Erro faz escrevendo. Erro faz no espaço e no tempo. Ou seja, eles cometem erros, enganos para entender o espaço e o tempo. Erros fazem em localidade. Eles confundem as localidades, eles se perdem na rua. Eles confundem o futuro e o presente com o passado. Eles se enganam enquanto falam. Eles falam sobre o passado como se fosse no futuro, falam sobre o passado como se fosse o presente, ou falam sobre o presente como se estivesse no futuro. Eles cometem erros enquanto falam sobre o passado e sobre o presente e o futuro. E como eu falei, é um remédio bastante inocente, simples, emotivo, sensível. Eles têm uma disposição a ceder, a transigência. Vocês fazem eles mudarem de opinião facilmente. Podemos ver, no nosso paciente também estava lá. A irmã mudava os planos. Se eles tinham planejado alguma coisa e a irmã mudasse de planos, ela não se importava.
Ela não se importava. Ela não revidava, não argumentava. Isso é disposição a ceder. Os gerais de cicuta, gerais físicos, convulsões sem consciência ou com perda de consciência, convulsões violentas com epistótonos, desejo por coisas estranhas, como alimentos crus, perversão alimentar. Eles gostam de comer giz, de comer, mastigar lápis, papel, cabelo, etc. Ou alimentos crus, alimentos que não devem ser comidos. A gente não come a massa do pão crua, por exemplo. Ou seja, picacismo. A lotriofagia. A cicuta tem essa lotriofagia, o desejo por alimentos crus. Por exemplo, a massa do pão, coisas que devem ser cozidas, eles gostam de comer essas coisas cruas. Eles gostam de giz, cal, como natromur, como tuberculino, como calcária, como tarântula, com picacismo. Tarântula tem um desejo forte por alimentos crus. Eles têm uma incapacidade de distinguir aquilo que é comestível ou não. Eles têm uma incapacidade para distinguir o que é comestível ou não. Tem lateralidade esquerda, ou queixas de lateralidade esquerda ou de unilateralidade, só de um lado, ou esquerda ou direita, mas só de um lado. E por último, mas não menos importante, geralmente os cicutas são friorentos. Podem ser calorentos, mas são friorentos com maior frequência. Nosso paciente não tinha certeza, lembra? Okay, so we go to the case, or we want to... Vamos passar para o próximo caso ou... Yeah. So you see now? Então, vocês veem? This was an different picture. Esse é um quadro diferente do cicuta, não o quadro normal que nós estamos acostumados com cicuta. Aquela pessoa desdenhosa, arrogante, inocente, comportamento infantil. Não é esse tipo de cicuta. Agora nós tivemos um quadro atípico, um cicuta bastante emotivo, sensível. No meu repertório ele não tem a rubrica, ele não está na rubrica afetuoso. In the rubric, afetuoso. Affectionate. It's not in the affectionate rubric. Because it's not just affection. Porque não é afetuoso. Afetuoso é quando você mostra o afeto. Você é capaz de mostrar. A nossa paciente era afetuosa, sem dúvidas. Mas a maneira como o que ela sente pelo sobrinho, pela filha do vizinho, não era exatamente afeto. Não era afeto. Era uma preocupação. Ela se preocupava e a tristeza do acidente, o incidente a afetou profundamente. A tristeza do incidente a afetou profundamente. Muito boa observação. É que cicuta não está na rubrica afetuoso. A nossa paciente era afetuosa, mas os incidentes que eu relatei aqui não são incidentes de afeto. É o incidente por si. O incidente é um incidente triste e ela se afetou profundamente por esses incidentes. É isso que aconteceu.
Bom, eu acho que nós vamos ver o Ricardo. Ainda não? Não? Assim ou não? Não? Vamos fazer o acompanhamento do Ricardo, o retorno do Ricardo, como que ele está indo. E aí, podemos passar para o próximo caso. Vocês veem a diferença? A diferença no quadro, nesse quadro diferente, nessa apresentação diferente do Cicuta? Vocês conseguem entender agora e valorizar essa questão? Ou seja, dois quadros opostos do mesmo remédio. Por um lado, é um remédio desdenhoso, arrogante, desdém por todos, desdém pela humanidade. E, por um outro lado, um Cicuta bastante sensível, emotivo, infantil, inocente, simplório, desprovido de ego e facilmente afetado por notícias tristes, notícias ruins, incidentes tristes. Alguma pergunta sobre o caso? Acho que ficou claro, né? Ficou bem claro para todo mundo. Eu achei assim que difícil. I found it hard. Porque se a gente ficar na ideia de que é preocupação, paciente apreensivo, preocupado, você não encontra Cicuta. Yes, absolutely. That's what. So before taking this as worry, I gave Calibrom. Eu dei o Calibrom. Before taking this as cares for the family, I gave Calcarea. Eu dei Calcária. Eu dei Pulsatila. Como eu falei, é muito difícil. Então, o incidente, eu tive que sondar esse incidente, provocar e sondar profundamente para entender exatamente como ela se sentiu em relação a eles, como ela se sentiu, porque havia um transtorno D muito forte. E imediatamente na noite anterior, o incidente era na noite anterior, no dia seguinte de manhã, a convulsão. Incidente na noite anterior, convulsão no dia seguinte de manhã. Então, havia uma relação, eu tive que sondar, pesquisar, investigar, e o gráfico dos grupos me ajudou bastante, a minha tabela me ajudou bastante. Eu sabia que eu estava procurando um remédio vegetal. Finalmente, quando eu percebi a sensibilidade do paciente, eu cheguei à conclusão de que o remédio tinha que ser, não deveria ser um metal, não deveria ser um animal, nem mesmo um elemento. Tinha que ser um remédio de planta, do reino vegetal. Então aí eu comecei a pensar, né? Bom, então quais são os remédios? E também acrescentei os sintomas das convulsões, os sintomas da doença. Qualquer caso de convulsão, precisamos sempre tomar os sintomas característicos daquela convulsão. Eu tive uma paciente criança, um garotinho, na verdade, um garotinho bem pequeno, 3 ou 4 anos de idade, e ele tem convulsões terríveis, convulsões violentas, com contorção do corpo e epistótono, ou seja, um epistótono clássico nessa criança, um arco perfeito. O garoto levantava a região do abdômen, as costas em arco. Eu vou mostrar, em algum momento eu mostro para vocês, eu tenho um vídeo. Se eu tiver tempo eu mostro para vocês. E agora nós conhecemos, nós sabemos já os sintomas do reino vegetal. Quais são os sintomas do reino vegetal? A sensibilidade extrema e a reação às emoções. Sensibilidade e reação às emoções. Nesse caso, a reação a essa emoção de tristeza pelos incidentes. Então, com certeza, sabia que era um
uma planta. Oh, it's absolutely fine. Agora, a leucemia mielite aguda de outro paciente, leucemia mieloide aguda, do garoto que eu falei antes, até os laudos estão completamente normais. Não precisa repetir nenhuma dose com o garoto. Apenas uma dose. O caso de Mangano, exasperação, o médico que não passou no primeiro ano dos exames na faculdade, ele sentia muito mal, ele estava dando aula para outras pessoas, mas ele não passou na prova. Ele não passou, tirou uma nota ruim. Na verdade, a nota foi boa, mas ele não passou por causa de um ponto. Agora ele está bem. Any more questions? Mais alguma pergunta? Então, cheguei nela e falei. Cicuta can be also very simple, very near to hyoscyamus. A cicuta pode ser também bastante próxima ao Yoshiamus, bastante semelhante ao Yoshiamus. Muitas vezes nós confundimos a cicuta com o Yoshiamus. Ambos são simplórios, simples, pessoas simples, infantis, têm um comportamento tolo, de tolo, mas a diferença principal entre cicuta e Yoshiamus é que o Yoshiamus tem uma sexualidade exacerbada primeiro e o Yoshiamus é muito inteligente. E a terceira diferença é que o Yoshiamus tem características de jovialidade, muito riso, muito sorriso, sorrir ou rir involuntariamente, o riso bobo. A cicuta não tem essa característica, não apresenta essa característica. É possível também esse comportamento tolo, né, essa ingenuidade. Então, o Barita também pode ser um tolo, mas o Barita é um tolo raivoso, com cólera. A reação do Barita é sempre de raiva. Eu cheguei nela, eu até pensei que eu pudesse prescrever Barita, mas eu não consegui descobrir nenhum aspecto, nenhuma característica de raiva, então eu eliminei Barita. Há um outro remédio que também apareceu bastante acentuadamente, se você levar em consideração as convulsões, que é o grito esganiçado, choro esganiçado, né, durante as convulsões, consciente antes e inconsciente depois das convulsões. O que mais, Antônio? Oinantha crocata. Oinantha crocata is another remedy and it's another plant. I need help with that one. If you take all the rubrics of the convulsions. Então, se você pegar todas as rubricas das convulsões, Oenante crocata, Oenante crocata, Oenante crocata. Mais um remédio novo para os intérpretes. Mais um remédio novo para Denise e João, para eles não dormirem na cabine.
Né, para eles não dormirem na cabine. E também para os participantes, né, para vocês não dormirem. Então, né, para que todos estejamos acordados. É um excelente remédio para convulsões. O enantacrocata e cicuta são da mesma família. They are from the same family. Umbilicus. Qual família? Umbelliferous. Umbelliferous. Muito bom. The Shankara tells that they only change the miasma. Eles só mudam o miasma. Muito bom, excelente. Is he here? Call. Okay. Call. Lights, please. Call Ricardo. We all remember. Luzes, por favor. You all remember Ricardo? Todo mundo lembra do Ricardo? And do you remember the remedy that we are given? Lembram do remédio que nós prescrevemos? Yes, everybody. What is the remedy? Sim, qual foi o remédio que nós prescrevemos? Quina. Quina officinalis. Perdão. Cinchona officinalis? Yes. Cinchona officinalis. This is his repertorization sheet. Remember? Essa é a nossa repertorização, vocês se lembram? Essas são as rubricas. Que insulta, violente, enganador, alternância de humor, fantasia, exaltação de masturbação, masturbação de disposição para beladona, licopódio, biociamos, platina, lácases, anacárdio, sépia, sulfur, quina, mercúrio. E nós decidimos de que seria uma pessoa descontente, sempre reclamando, sempre infeliz, sempre encontrando, atribuindo a culpa para outras pessoas. E aí nós pensamos em prescrever Cinchona officinalis. Cinchona officinalis. Então, como é que ele esteve nesses últimos 6 meses? Então, ele não veio com você? Yes, he did. Na hora que falou que ele era para descer, porque nós... When we told him he was going to come down, because we were in doubt, so we were like, if we're going to have a visit, porque houveram muitas intercorrências na vida. Em julho ele teve uma viagem que eu tive que buscar, 600 quilômetros de distância. Em agosto, a minha neta, que mora conosco, de 1 ano e meio, engasgou comendo e ficamos 3 dias na UTI. Teve uma confusão muito grande na casa. Em setembro, a irmã
se casou. Então, esses meses todos, ele vinha brigando muito com ela, né? Aquela que ele fala que detesta. Oh, okay. E que para ele foi muito importante. Ele foi muito difícil ali o momento, foi muito simples o casamento. Mas ele pediu para falar. E eu fiquei com muito medo, porque ele estava com muita raiva, né? Porque ela fez um casamento assim, muito simples. Ele queria ir de smoking. E foi um almoço que ele foi de camisa, que não se conformava. E aí ele pegou o microfone e eu fiquei com muito medo. E ele falou muito bonito, assim, que ela era uma pessoa especial. E assim, essas coisas todas, né? Very good, nice. E que o marido, o moço, tinha muita sorte. Oh, he said that. E ele falou essa frase primeiro. Ele falou assim: olhem bem. Ela não é uma pessoa qualquer. Oh. Did he threaten her if you don't take care of her? Ele ameaçou, falou: se você não cuidar dela, eu venho e te bato. Something like that. Então isso ficou muito claro. Ele um comportamento em casa muito agressivo e bravo, mas fora um bom comportamento, né? Okay. E agora ele vai falar especificamente o que aconteceu. Okay. Nós no começo demos... Ele estava nessa situação, ele começou a ficar muito agressivo, principalmente com as pessoas de casa. Geralmente ele era com a irmã, com essa que casou. Depois que ela casou, ele ficou com a outra irmã. Cada vez ele escolhe um. Ele só não fica comigo que eu não deixo. Eu fico mais bravo se ele ficar comigo. Mas ele fica difícil, assim, o convívio com ele. Então ele estava muito, não queria fazer nada de trabalho em relação à escola, estava muito, só queria, em casa não fazia nada, fora de casa sim. Então nós repetimos a dose, o senhor tinha orientado, da quina officinalis, 10 mil. Okay. Logo após, ele cortou o pé, mas foi um acidente muito estúpido, porque estava molhado o chão, e ele passou andando, mas tomou um tombo, e cortou isso. E uma coisa esquisita, porque ficou sangue espalhado por tudo quanto é lugar, ele não soube se cuidar da situação, né? Quando chegou, estava tudo ensanguentado, tudo quanto é lugar, parecia que tinha tido uma guerra. E era um corte no pé que teve que tomar 4 pontos, né? Mas ele espalhava o sangue por tudo quanto é lugar, na parede, no armário. Na realidade, ele tinha ficado sozinho porque nós fomos a uma reunião. E ele, sozinho, ele tem muita dificuldade ainda. Ele fica apavorado. E ele machucou e ele não soube. Na casa ao lado mora o tio, no mesmo terreno. E ele não soube, ele telefonou, ele falou que tinha cortado, ele perguntou se precisava de ajuda, ele não soube explicar. E ele sujou a casa inteirinha, o piso é branco. Quando eu entrei, pensei que tivesse tido um grande problema na casa. Tinha sangue no sofá, no chão, nos cômodos todos. Ele andou pela casa inteira, ficou bem atrapalhado. E ele se sentiu bastante abandonado, né? Ele fala que ninguém cuida dele. Teve que tomar, levei para o hospital, demos ponto, e ficou bom. Eu que dei o ponto. Mas realmente sangrou bastante, porque pegou um vasinho lá no fundo, né? No dedinho do pé, por baixo, sabe assim? A gente tem frieira, onde aquele lugarzinho que dá frieira. Estou lá no fundo.
Mas ele não mudou o comportamento. Quer dizer, eu só falei que a reação dele foi muito esquisita. Eu anotei aqui, logo depois, que é uma cena que sempre acontecia, que ele é crise de nervoso, chutou a cadeira, socou a cama, porque eu pedi para ele fazer 2 Kumons, que ele não tinha feito, estava atrasado. Ele me enfrentou, disse que não ia fazer, que não sei o que lá, muito violento. Essas coisas continuam. Outro dia lá também, eu estava falando com o André e ele queria conversar com o André. O André é outro filho meu. E ele queria, na hora que eu queria falar, ele queria um jogo para eu dar para ele. Aí ele me xingou, ele brigou comigo, ele me distratou, muito violento. Não foi isso, né? E sempre as coisas estão relacionadas quando ele fica com PlayStation, com esses jogos de videogame. Eu estou combinando dele ficar um dia sim, um dia não, porque toda vez que ele usa, ele piora. Aí se ele usar bem... Yes, they do. Realmente há uma grande influência. Realmente esses jogos exercem uma grande influência. Eles são realmente ruins para crianças, especialmente os jogos violentos. Realmente causam um grande impacto. Mas, Hamilton, de uma forma geral, desde o dia que nós começamos a tratá-lo, você pode resumir a mudança na natureza dele? Ele estava boas e ruins. Estava muito mal porque ele não queria fazer nada, ele estava muito violento, ele sempre estava atacando alguém, muito descontente, e não encontrava o caminho dele. Eu acho que vai... Ele me pediu que não contasse, mas em julho, eu vou contar o que aconteceu. Ele treina futebol numa escolinha e tinha um campeonato em outra cidade, a 600 quilômetros. E ele passou uma semana muito agressivo, dizendo que ele ia no campeonato e que ele ia ser contratado por um time e que ele ia mesmo sair de lá porque ele não suportava mais ficar lá, que ele não, que não gostava de ninguém, e muito agressivo, gritando, me empurrava, batendo no sobrinho, o tempo todo. E ele foi muito assim, com muita revolta. Só que a gente vê que por trás tinha uma ansiedade muito grande, porque ele ia sozinho, com 80 crianças e jovens, só com professor, homem, ninguém cuidando, aquela coisa. Então, ele foi e no segundo dia que ele estava, e ele ligava e como pediram uma lista de remédios, ele nunca tomou remédio, outro, e ele ficou com muito medo, se tivesse uma dor de cabeça, o Hamilton, para tranquilizá-lo, e para os professores também, comprou uma caixa de Tilenol, 20 comprimidos. E botou, explicou, e ele me ligou, e ele falava, estão gritando muito no ônibus, muito sensível. Eu falei, olha, se estiver doendo muito, corta um pedacinho de um comprimido e toma. Era mais para tranquilizá-lo. Porque ele não levou homeopatia nenhuma, porque eles nem saberiam como usar e tudo. No segundo dia, o professor me ligou, muito apavorado, que ele havia tomado a caixa inteira de Tilenol. E ele... All 20 tablets? Todos os 20 comprimidos. Eu não tinha certeza se ele tinha tomado, porque eu conheço. Mas o professor ficou muito apavorado. E, bom, conclusão, não se sabe quanto que ele tomou. Porque ele sentou para assistir um outro jogo, ele disse que comia como pipoca. Foi comendo, os outros viram
Pedi que achassem a caixa. Bom, ninguém soube me dizer quantos ele tomou. Depois ele começou a vomitar, levaram para o hospital. E eu saí, mas são 600 quilômetros. Eu saí na hora e fui controlando com o centro de intoxicações, quanto mais uma cidade. Não sei nem se é grande, se é pequena, é Jataí, vocês devem conhecer, eu nem vi a cidade. Eu cheguei, só fui e voltei, nem catei e vim. Cheguei 2 horas da manhã, não sei, ele tinha tomado soro, estava vomitando, estava muito confuso, mas eu não sabia se era sono, se era estresse. E não tinha tomado banho, não estava comendo, ele não sabe se cuidar. Ele ficou sem banho, sem comer, as coisas cheias de barro. Ele disse que era um lugar horroroso, porque eles ficaram no acampamento em escola, que ele não está acostumado. Né? E a hora que nós catamos, fomos eu e a irmã que ele detesta, que nós pegamos. E chegamos no hotel, ele estava tão tonto, ele só conseguiu olhar e falou assim, agora sim, um lugar decente. Dormiu muito tempo. Eu dei o antídoto, que é a acetilcisteína, fui dando. E levei para casa, mas ele já ficou muito bem no outro dia. Então, basicamente, a ansiedade pelo incidente, né, pela viagem, causou esse comportamento. Fiz a dosagem, mas quando eu cheguei já tinha passado mais de 24 horas. Deu bem baixinha, né, a dosagem. Levou muito tempo para ficar pronto. Aí, assim, eu fui porque eu achei que era uma emergência psiquiátrica. Pelo menos psiquiátrica, porque eu não sabia qual era a intenção dele, né? Nem sabia se tinha realmente. Lógico, com todo o risco, né, de necrose hepática e tudo. Aí, quanto mais você lê, pior fica. Né? Então, foi muito estressante, mas ele ficou... Ele falava, por que você foi me buscar? Eu queria jogar bola, mas numa felicidade, porque nós fomos buscar. Então, isso me preocupou muito, porque eu acho que era só histeria, só para chamar atenção, mas, de qualquer forma, não estava bem. Né? Attract my attention, yes, exactly. Então, como eu estava perguntando, se você puder resumir, Hamilton, tá, nesse último ano e meio, né, onde é que ele estava e onde ele está agora? As coisas boas e as coisas ruins. Só para falar, aí eu dei o Medorrhinum. Fez nada. Mas eu dei SH200, porque eu fiquei com medo da gravação. Você pediu para dar 1.000, né? E como ele estava com esse comportamento muito agressivo, ainda continuou, eu peguei ele numa crise de cólera, repertorizei, falei, tem que dar alguma coisa. Aí deu Nus, Vômica, Veratrum e Laquese, porque havia uma indignação muito grande. Eu dei Veratrum por causa da altivez dele. 200, isso foi de 27 de junho, e ele melhorou, ficou mais calmo, tá bem mais calmo. Ele tem as crises dele, mas bem mais curtinhas e é fácil reverter, assim. Se você fala com ele volta atrás, né? Tá fácil. Estava difícil conviver com ele, agora está fácil. Eu repeti 2 vezes o 200. Com intervalo. I would go higher. I would go 10 onwards. Eu daria uma dose mais alta, 10 m para cima, porque é um caso dinâmico, um caso puramente mental. Então eu teria ido uma potência bem alta. Se você quiser dar o Veratrum, tudo bem, pode dar o Veratrum, se você achar que estiver melhorando, mas dá 10 m, ok? But I gave it as an urgent. I didn't want to
touch the cage, just give it as an urgent situation. Não, se você quiser dar, você pode dar 10 ml. E se você perceber que o remédio está melhorando, bom, nesse tipo de coisa, nesse caso, você precisa repetir o remédio com mais frequência. Então, a cada 1 mês e meio, 2 meses, você pode repetir o remédio. 1 mês e meio, 2 meses, sempre que você perceber que há uma reversão nos sintomas, mesmo que pequena, ou se há algum agudo, se houver algum agudo, ou se ele não estiver melhorando mais, estacionar, naquele momento você pode dar você pode interferir com 10 ml, 10.001, 10.002, 10.003. Uma dose um pouquinho mais alta. Do you think it worked? Yes, I think so. You're saying, what else? One is, he's listening to you. Ele agora está ouvindo vocês. O que mais? Quais outras mudanças você observou? Eu acho amadurecimento. Eu acho que ele está. Eu tenho momentos que ele está assim que ele está se comportando muito bem, principalmente fora de casa. Ele é um gentleman fora de casa. Really? Você conversa com ele, você fala, mas que rapaz educado, que rapaz doce, que rapaz suave. Ele não faz uma consideração fora do momento. Okay. Em casa não. Em casa não. Em casa ele. So again, you can take this as? Então o que a gente pode tomar isso? Tomar como o quê? Duro nos inferiores, macio, brando nos superiores, né? Com os membros da família são os inferiores. Os membros da família são os inferiores. Então ele é duro nos inferiores, brando com superiores. Pequenininhos assim. Especially with the little ones. Yes, absolutely. Absolutely. And he's not so angry or e ele não sente mais tanta raiva e não é tão teimoso com você, né? Mais com a mãe e com as crianças, não é? Comigo é porque eu não. Yes, absolutely. I don't let him. Eu não aguento. Okay. Fine. Anybody else wants to ask a question? Mais alguém quer fazer uma pergunta? Still not here? No. Is he outside, Ricardo? Ele está do lado de fora, o Ricardo? Yes, bring him. Ok, pode trazê-lo. Anybody wants to ask a question? Alguém quer fazer alguma pergunta aos pais? Precisamos de um microfone para traduzir para o Dr. Bandish. Em relação às temáticas dos reinos, o que hoje vocês acham que está se prevalecendo mais? What kingdom? If I could choose, I would say animal. But existem vegetais parecidos. There are similar vegetable plant as well. Mas como ele falou, sim, o reino animal. Mas todo remédio, todo reino tem sintomas similares em diferentes remédios. Então, Veratrum, o grupo do Veratrum, Stramonium, Veratrum, Iociamus, esse grupo Solanaceae, eles têm muitos sintomas do reino animal, como ciúmes, crueldade, maldade, violência. É possível confundi-los como remédios do reino animal, mas eles não são. Isso também se encaixa bem. Olá, Ricardo. Bem-vindo de volta. Oi. Hello, how are you? Tudo bem? Yes. Good. Yes. Excellent. Excelente? Yeah, good. You look good. Você tá bonito. Again, a new hairstyle. Um novo estilo de cabelo aí, um novo corte, né? Um novo corte de cabelo. A última vez estava assim, agora tá assim. Okay, good. Sit. Senta aí. Yes. Tell me, how are you? Ok, como você tá? Oi, é normal, bem. I'm normal, I'm okay. Oh, normal. Normal? Sim. Yeah. Absolutely fine. Ou seja, tudo bem. É. Ah, good. Bom. No complaints. Nenhuma queixa, nenhuma reclamação, nenhum problema. Ah, isso eu não posso garantir. Then I can guarantee that. Okay. So let's start with então, how are you doing at school? Como você tá indo na escola? Eu tô mais ou menos. So. Ok. Eu não estou conseguindo entender muito bem as matérias, não tô, é muito volume, because it's too much, é muito rápido. And too fast.
Okay. Especially which subject? Especialmente com as matérias, né? As matérias. Which subject is difficult na verdade, for you? qual matéria? Qual matéria é difícil para você? Matemática e geometria. Math and geometry. Maths and geometry. Okay. Even I didn't understand much. Eu também não entendi muito não quando eu ia para a escola. I still don't understand. Eu ainda não entendo por que geometria, por que eles cobram geometria da gente na escola. Okay. What about other subjects? E outras matérias? Você gosta mais de outras matérias? Gosto, tem outras matérias que eu I gosto. like other subjects better. Okay. And your grades are good? Have they improved? E as suas notas melhoraram? Have you passed in all the Você subjects? passou nas matérias, nas provas? Ainda não é definido que eu passei. It's not 100% certain that I passed because we still have a round of tests. Next week I still have a round of tests. Okay, but whatever test you have had so far. Mas os que você já teve, você foi bem nas provas que você já teve esse ano? Bem, foi bem, exatamente as provas, mas eu fui bem o ano. I think it was a good year, but I wasn't that good on the tests themselves. Okay. Que mais? Que mais? O que eu aprendi muita coisa esse ano, mais do que o ano passado, eu acho. More than last year, I think. Okay, very good. Bom. And what about your behavior? E o seu comportamento? What about your behavior o seu in the comportamento house? Dentro de casa, o seu comportamento na escola? Uai, depende de onde você quer chegar, porque casa é uma coisa, escola é outra. Yeah, so tell me first about então me fale primeiro sobre a escola, seu comportamento na escola, e depois me fala do seu comportamento em casa. Na escola tá o mesmo, os amigos são os mesmos, não mudou nada. Any fights? Alguma briga? Briga não. Not fight. No fights, no quarrels. Nenhuma discussão. With any of your friends? Alguma discussão com amigos. E várias. And then yes, quarrels as in mas não arguments, yes. But not briga, the ones like fist fights. Quer xingar o cara, nada disso. But not swearing, no é mais por não concordar com o cara. I don't agree with them. Okay, so more of an arguments. Ou seja, mais discussões, né, do que verbal arguments. Discussões verbais, conversa. Yes. Okay. Are your teachers happy with you? Seus professores estão felizes com você? 6 deles e 3 não. 6 of them are, 3 aren't. Okay. Why those 3 are not happy? Por que esses 3 não estão felizes com você? Porque um é de geometria, outro é de matemática e outro é de química. The other one is the math teacher and the other one is the chemistry teacher. Okay. So because you're not doing então, como você não vai bem nessas matérias, os professores não gostam de você, é isso? Por aí. I think, yeah, around like that. Okay. Fine. And what about your other activities? E suas outras atividades fora da escola? O que você está fazendo? Futebol? Eu estou fazendo futebol na Vila do Santos. Soccer at the Vila do Santos. Os meninos da vila. With the kids from the village, from the neighborhood. Olha, meu pai vai me zoar agora, mas não ligam não, tá, gente? He's gonna joke around with me, but please don't mind it. Okay. É que eu tô fazendo futebol na equipe do Santos. Football in the Santos team, but I actually root for Corinthians. These are adversary teams. Oh, really? Santos and Corinthians. Okay. So he's playing for the Santos, but he roots for Corinthians. Okay. Any fights with anybody on the football field? Alguma briga no campo de futebol? Não. Peraí, tem uma. No, actually there is one. Mas na escola, mas foi sem bem querer. It was by accident. Okay. And the most important thing, your behavior at home. O seu comportamento em casa, como é que tá? Olha, tá muito difícil por várias coisas. For several reasons. Okay. Principalmente com as irmãs. Especially with my sisters. E com sobrinhas. And with my nieces. Okay. What's the problem? Qual o problema? Porque tipo assim, você mora numa casa e tem seu pai, sua mãe, eu, myself, e mais uma irmã e 2 sobrinhos. E às vezes a gente discute por coisas, por exemplo, eu tô querendo ver TV, aí vem o meu sobrinho que quer colocar um desenho pra ele, aí quando meus amigos vão lá pra casa, aí ele fica no meio, eu não gosto. I don't like when he's among us with my friends. And what is your reaction? What do you do? Qual é a sua reação? O que você faz quando ele faz isso? Não, eu falo assim, dá licença, por favor. Excuse me, please. Mas não exatamente assim, nesse exactly tom. like that, não precisa ser nesse tom. That's what I'm going to say. É isso que eu queria falar. Você fala assim ou você enxota ele? Você enxota ele da sala. Or close the door. Você fecha a porta, tranca a porta na cara dele. Como é que você faz? Por
aí, por aí. Like that, pretty much. Como assim, pai? Não, Giovanni, sai daqui. Like that. Giovanni, get out of here, Giovanni. Get out of here. Só que eu coloco minha altura falando assim, não, Giovanni, aqui não. I stand up, I say, no, not here, not here. Okay. He said, I take advantage of my height. No. No, it's not like that. Okay. E é que é difícil, por exemplo, em geral, quando você vive na casa dos seus pais, seu pai, sua mãe e eu. Your mother and yourself, right? Mas quando tem mais uma pessoa fora você e duas crianças, aí às vezes dificulta. Não. No, but I didn't hear the question. Não. I don't know what the father is saying. Eu, às vezes, falo assim pra minha irmã. Eu e minha irmã briga, tipo assim, toda semana, praticamente. We fight every week, my sister and I. Okay. Who gives up in the fight? Quem cede na luta, na briga? Quem desiste? Quem cede? Você ou sua irmã? Quem cede? Quem para de brigar? Não exatamente para de brigar. Tipo assim, minha irmã consegue fazer que meus pais... Não exatamente... Não, eu posso estar errado, mas ela consegue colocar todo mundo contra mim, nem sabendo qual foi o motivo da causa. Okay. So you feel she makes então você sente que ela coloca todo mundo contra você. Ela coloca todos os outros membros da família contra você. Ela consegue fazer isso. Exatamente. Exactly. Oh. So it's you're not at fault at all. Então a culpa não é sua, na verdade. Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando que pode ser, às vezes, a culpa é minha, mas que algumas vezes ela consegue deixar todo mundo contra mim. Okay. Errada ou não. Being right or being wrong, but she's able to do it. Okay. What is this? O que é isso, gente? How will you interpret this? Como você interpreta isso? Vocês, né, as pessoas. Como vocês, doutores, interpretam isso? Na briga com a irmã, ela consegue colocar todo mundo contra ele. A irmã é capaz de conseguir colocar toda a família contra ele. Como a gente interpreta isso? Para mim, é isso aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Para mim é ilusão, perseguição que ele é. Vocês veem aqui? Quina, 3 marcas. E os dois Veratrum, Veratrum Album e Veratrum Vereditum. Ele se sente, tem essa sensação, né? Ele tem a sensação. Pode não ser real, mas é uma sensação que ele tem. Não quer dizer que é real, mas é uma sensação que ele tem. Ele sente que a irmã está colocando toda a família, consegue colocar toda a família contra ele. Ok. Que mais? What else? Que mais, Ricardo? Você estava muito nervoso da construção da casa da Carol junto com a nossa casa. Ah, claro. Eu acho que, tipo assim, se minha irmã quer sair de casa, por mim eu fico até feliz. Mas, tipo assim, eu não gosto que ela quer fazer uma casa dela onde que eu vou perder um pedaço da minha. Really? Sério? You worried about that? Você está preocupado com isso? Sim. Yes. É porque Why? But is it only your right? Mas é só o seu direito aquele a sua irmã não tem o direito de construir uma casa ali? Tem, mas eu pessoalmente acho que ela podia arrumar outra casa. Build somewhere else. Ela está 1 ano e meio lá e agora ela tem que ficar na nossa casa. Então nós pensamos em fazer
uma construção, mas aproveitando o local onde é o quarto dele. Mas são 4 quartos, então ele muda de quarto. Ele ganharia 2. Ela está em 2 quartos, mas ele não quer aceitar. See? This is what? O que é isso? Injusto. Ele fala o tempo todo. Injusto. Eu não falo injusto. Eu só acho que eu só não concordo. What is this? Porque até agora você não me fez mudar meu pensamento. You haven't been able to change my mind yet. Doesn't want to part with the room. Não quer mudar de quarto, né? Não quer mudar de quarto, não quer abandonar aquele quarto. What is this? O que é isso? Selfishness and now egoísmo e what is this? O que é isso? Miasm. Qual miasma? Psicose. Wanting more. Ele quer mais. Não quer abandonar, deixar as coisas. Before, we saw the a gente viu a psicose dele antes na questão sexual. Now it is more for things now. Agora é mais coisas, não é mais tão sexual. Difícil de desapegar. Alguma coisa que vocês querem comentar sobre isso? É difícil se desapegar de qualquer coisa. Qualquer coisinha dele é difícil ele dar e trocar. Né? Psychosis, doesn't want to give up. Ele fala que toda a história dele, ele falou essa frase, toda a história dele está naquele quarto, que muita... E não faz muito tempo que ele está naquele quarto. Foi desde que ela chegou lá. Eu vou contar uma história que, quando ele chegou em casa, esse meu querido aqui, que eu adoro ele, aonde que eles ficavam, que era um lugar público, tinha 1 ano e 9 meses, eles punham todos os sapatos assim, de todas as crianças, e eles pegavam um sapato, cada um pegava o seu do bolão de sapato. Era tudo misturado. E o Ricardo, quando veio em casa, com 1 ano e 9 meses, a gente não conseguia tirar o sapato do pé dele. Ele dormia de sapato porque ele não queria perder o sapato dele. Quando ele estava em sono profundo, a gente tirava o sapato e ele acordava. Aí a gente deixava dormir de sapato e tirava o sapato depois. Ele não queria deixar o sapato dele. Ele falou, não, você vai ganhar bastante sapato, aqui está a tua sapateira, é outro nível, mas ele não dormia de sapato. Demorou para deixar de dormir de sapato. Okay. So what do you think now? Então, o que vocês acham? Vamos para uma prescrição aguda de Veratrum ou vamos manter quina? Vamos lá. Vamos prescrever juntos, aqui em conjunto. Como está a sua sede, Ricardo? Como que está a sua sede? Depende, por exemplo, por conta do calor. Because of the hot weather, I've been feeling very, very thirsty, a lot more. But it's regular weather. What do you want to drink? E o que você gosta de beber? Mais refrigerante. Sodas, soft drinks. Craving refreshing things. Desejo por coisas refrescantes. Again, 2 remedies. 2 remédios. Not just only Veratrum. Não só Veratrum. Realmente aumentou muito. It has increased. His thirst has increased. He's been drinking a lot of soda. Não é uma questão de deixar. It's not a matter of letting him do it, but he just gets all the coins he finds around the house and buys it for himself. He doesn't catch the bus. We're doing this exercise of independence, right? So he comes home alone by himself from soccer practice. He walks, he doesn't take the bus just to be able to buy 2 liters of soda for himself. So this is very strong, isn't it? Então tem um desejo forte, né? 3 marcas em Veratrum e 2 marcas em quina. Muito parecido. São bem parecidos. Mas as reações são diferentes. As reações do quina, ambos são egoístas, China e Veratrum. Ambos são egoístas, são arrogantes, mas a reação de quina é reclamar e culpar os outros. E a reação do Veratrum é arrogância, egoísmo e mostrar um desdém pelos outros.
Nesse remédio seria a questão de culpar o destino, culpar todas as pessoas, a sensação de infelicidade. Enquanto que no Veratrum é mostrar desdém por outros. Então, de novo, então o que nós devemos prescrever? Voltar para Quina. Sim, tem que ter, né, algum aspecto de Quina. Quando vocês vão comparar a melhoria, né, a mudança que teve com Quina e com Veratrum, qual que é a opinião de vocês? Yes, a very good question. Excelente pergunta. So that will exactly will decide. Então realmente vai nos ajudar a decidir. Which seems to have acted better. Né, o que pareceu ter tido uma ação melhor? O Veratrum, com a dose 200, eu achei que ele melhorou muito a aparência, o comportamento, todas essas crises que eu falei, eles continuam se repetindo. O comportamento em casa, aquela coisa com o Giovanni, né, mas com menos intensidade e mais fácil de reverter. Muito mais fácil de reverter. Mesmo do jogo, quando parava, era muito difícil você conseguir que ele parar o jogo, porque eu falo assim, vamos jogar até tal hora, eu tenho deixado cada vez menos, mas quando para parar era uma briga, agora não, ele falou, não, espera um pouquinho, estou só terminando o joguinho, 5 minutos, ele mesmo me entrega. Eu acho que ele está melhor, não sei qual a opinião da mãe. What his mother opinion is. Eu achei um amadurecimento. Okay, maturing. Maior. Okay. He's more mature. Okay. So increased maturity. Okay. I think they feel that Veratrum is working Eu acho better. que eles acham que o Veratrum está funcionando melhor e ainda cobre todos os sintomas. Então, vamos prescrever Veratrum 10.000 e à medida que vocês então verificam o progresso, né? Can you repeat, please? Ou com o progresso foi interrompido, né? Não houver estagnação, não houver nenhuma melhoria adicional, ou se ele começar a deteriorar, se começar a piorar, ou se houver um quadro agudo. Tá? Se houver um quadro agudo, aí você pode repetir. Então, se eu tiver dado 10.000 agora, e 10.010, 2, 3, alguma coisa assim. E todo mundo concorda? Concorda? Veratrum Album 10.000. 10.000. Muito bem. Muito bem, Ricardo. Obrigado. Thank you, my man. Bye, bye. Okay. Yes. Eu gostaria de uma ajuda do professor Brandisky, 5 minutinhos. Can I ask you for your help, a 5-minute help, just 5 minutes? Vídeo de um paciente meu e me ajudar a medicar esse paciente. A video from a patient of mine and help me prescribe. Do it in private. Em particular, nós podemos fazer isso em particular, tá? Quando nós estivermos sozinhos, aí eu vejo. What is it for? 5 minutes, just 5 minutes, he says. It's important. Tá bom. Em particular. Tranquilo. Em particular, tá? Melhor. Dr. Bandiche, naquela repertorização anterior, que apareceu Quina, Veratrum, com qual sintoma que falta? Porque parece que o Veratrum não está em todos, né? Só para a gente... Let's see. Deixa eu ver.
O único sintoma que estava faltando é masturbação, disposição para. E o resto, tudo está coberto. Violência, né, enganador, né, fantasias, exaltação de, tudo está coberto. Eu acho que agora a gente para o almoço. E esse comportamento clássico de ser muito bom fora e muito ditatorial, altivo em casa. Esse é clássico de duro com os inferiores e brando com os superiores. É bem clássico esse. E Veratrum tem esse desdém pelas pessoas. E é isso que ele tem. Né? Assim, de uma certa forma, de muitas formas. Muito bem, então eu acho que com essas palavras nós vamos fazer um intervalo para o almoço. Nós voltamos então com um novo caso, um caso muito interessante. Então, carcinoma cístico, né, com metástase. Tá? Muito obrigado. Muito obrigada.